Palavras de Radiância, por Brandon Sanderson. Livro 2 de O Relato da Guerra das Tempestades. Capítulo 7. Chama aberta. Eu não estava preparada para a dor causada pela minha perda, como uma chuva inesperada irrompendo de um céu limpo e desabando sobre mim. A morte de Gavilar anos atrás foi avassaladora, mas isso quase acabou comigo. Do diário de Navani Colin, Gezezash, ano de 1174. Ainda meio adormecida, Shallan entrou em pânico. Ela saiu desajeitadamente da cama, esbarrando no cálice de esferas, quase todas apagadas. Embora houvesse usado cera para fixá-lo, o esbarrão o soltou e lançou as esferas para todos os cantos da cabine. Havia um intenso cheiro de fumaça. Ela correu até a porta, descabelada, com o coração batendo forte. Pelo menos adormecera vestida. Ela abriu a porta. 3 homens ocupavam o corredor, segurando tochas, de costas para ela. Tochas, cintilando com esprenos de chama dançando ao redor do fogo. Quem levava uma chama aberta para um navio? Shallan parou, entorpecida pela confusão. Os gritos vinham do convés acima, e não parecia que o navio estivesse pegando fogo. Mas quem eram aqueles homens? Eles carregavam machados e estavam concentrados na cabine de Jasnah, que estava aberta. Figuras se moviam no interior do quarto. Em um momento paralisante de horror, uma delas jogou algo no chão diante das outras, que se afastaram para abrir espaço. Um corpo em uma camisola fina, olhos abertos e fixos, sangue brotando do peito. Jasnah. Só para garantir, disse um dos homens. O outro se ajoelhou e enfiou com toda a força uma faca longa e fina no peito de Jasnah. Shallan ouviu quando ela atingiu a madeira no chão sob o corpo. Gritou. Um dos homens girou na sua direção. Ei! Era o sujeito alto e de rosto rude que Albi havia chamado de novato. Ela não reconheceu os outros. Enfrentando de alguma forma o terror e a perplexidade, Shallan bateu sua porta e fechou o trinco com dedos trêmulos. Pai das tempestades, pai das tempestades. Ela recuou da porta enquanto alguma coisa pesada a atingia do outro lado. Eles não precisariam de machados. Alguns golpes determinados de ombro derrubariam a porta. Shallan cambaleou de volta à cama, quase escorregando nas esferas que rolavam de um lado para outro com o movimento do navio. A janela estreita perto do teto, pequena demais para permitir passagem, revelava apenas a escuridão da noite lá fora. Gritos ecoavam acima, pés batendo na madeira. Shallan tremia, ainda entorpecida. Jasnah. Espada, disse uma voz, padrão, pendurada na parede ao lado dela. A espada. Não! Gritou Shallan. As mãos segurando a cabeça, dedos nos cabelos. Pai das tempestades, ela estava tremendo. Pesadelo, era um pesadelo. Não podia ser. Lutar. Não! Shallan percebeu que estava hiperventilando, enquanto os homens do lado de fora continuavam a se jogar contra sua porta. Ela não estava pronta para aquilo. Não estava preparada. Fez padrão, soando insatisfeito. Mentiras. Eu não sei como usar as mentiras. Eu não pratiquei. Sim, lembre, a vez antes. A porta começou a rachar. Ela ousaria lembrar? Poderia lembrar? Uma criança, brincando com um padrão de luz cintilante. O que eu faço? Você precisa da luz, disse padrão. Isso despertou algo no fundo da sua memória, algo recoberto de farpas que ela não ousava tocar. Precisava de luz das tempestades para alimentar a manipulação de fluxos. Shallan caiu de joelhos diante do seu leito, e sem saber exatamente o que estava fazendo, inspirou avidamente. A luz das tempestades deixou as esferas ao seu redor, fluindo para o seu corpo, tornando-se uma tempestade que rugia nas suas veias. A cabine escureceu, negra como uma caverna sob a terra. Então a luz começou a se elevar da sua pele como vapor de água em ebulição, iluminando a cabine com sombras dançantes. E agora? Forme a mentira. O que isso significava? A porta rangeu novamente. Uma grande rachadura se abriu no centro. Em pânico, Shallan soltou o ar.
Luz das tempestades fluiu dela em uma nuvem. Sentia quase como se pudesse tocá-la. Sentia seu potencial. Como? Exigiu ela. Faça a verdade. Isso não faz sentido. Shallan gritou quando a porta despedaçada se abriu. Nova luz entrou na cabine. Luz de tocha, vermelha e amarela, hostil. A nuvem de luz das tempestades saltou de Shallan, com mais luz fluindo do seu corpo para unir-se a ela. Ela formou uma vaga forma ereta, uma mancha iluminada que passou pelos homens através da porta, balançando apêndices que podiam ser braços. A própria Shallan, ajoelhada ao lado da cama, caiu nas sombras. Os olhos dos homens foram atraídos para a forma brilhante. Então, abençoadamente, eles se viraram e a perseguiram. Shallan se aconchegou contra a parede, tremendo. A cabine estava totalmente escura. Acima, homens gritavam. Shallan! Zumbiu o padrão em algum lugar na escuridão. Vai e olhe. Me conte o que está acontecendo no convés. Ela não sabia se ele havia obedecido, já que não fazia som ao se mover. Depois de respirar fundo algumas vezes, Shallan se levantou. Suas pernas tremiam, mas ficou de pé. Ela se acalmou um pouco. Isso era terrível, era pavoroso, mas nada se comparava ao que ela tivera que fazer na noite em que seu pai morreu. Ela havia sobrevivido àquilo, podia sobreviver a isso. Aqueles homens deviam ser do mesmo grupo do que qual Cabeçal fora membro, os assassinos que Jasnah temia. Eles finalmente a pegaram. Ah, Jasnah! Jasnah estava morta! Chorar depois. O que Shallan ia fazer quanto aos homens armados assumindo o controle do navio? Como poderia encontrar uma saída? Ela tateou para achar o caminho até o corredor. Havia um pouco de luz ali, das tochas no convés. Os berros que ouvia estavam cada vez mais apavorados. Matando, disse subitamente uma voz. Ela deu um pulo, embora naturalmente fosse apenas padrão. O quê? Sibilou Shallan. Homens sombrios matando, disse padrão. Marinheiros amarrados com cordas, um morto sangrando vermelho. Eu não entendo. Ah, pai das tempestades. Acima, a gritaria aumentou, mas não havia o som de botas no convés, nem o clangor de armas. Os marinheiros haviam sido capturados. Pelo menos um deles estava morto. Na escuridão, Shallan viu formas trêmulas surgindo da madeira ao redor dela, esprenos de medo. E os homens que perseguiram a minha imagem? Procurando na água, disse padrão. Então eles pensavam que ela havia saltado do navio. Com o coração acelerado, Shallan tateou até a cabine de Jasnah, esperando a qualquer momento tropeçar no cadáver dela no chão. Mas não tropeçou. Teria sido arrastada para cima pelos homens? Shallan entrou na cabine de Jasnah e encostou a porta. O trinco não fechava. Então, ela puxou uma caixa até a entrada para bloqueá-la. Precisava fazer alguma coisa. Ela tateou até encontrar um dos baús de Jasnah, que havia sido aberto pelos homens e tido seu conteúdo. Roupas, espalhado pelo quarto. No fundo, Shallan encontrou a gaveta oculta e abriu-a. Uma luz subitamente banhou a cabine. As esferas eram tão brilhantes que cegaram Shallan por um momento, e ela teve que desviar o olhar. Padrão vibrava no chão ao lado dela, sua forma tremendo de preocupação. Shallan olhou ao redor. A pequena cabine estava uma bagunça, roupas no chão, papéis espalhados por toda a parte. O baú com os livros de Jasnah desaparecera. O sangue, fresco demais para ter sido totalmente absorvido, formava uma poça na cama. Shallan rapidamente desviou o olhar. Um grito soou acima, seguido por um som de queda. A gritaria aumentou. Ela ouviu Tosbek urrando, pedindo que os homens poupassem sua esposa. Todo-Poderoso nos céus, os assassinos estavam executando os marinheiros um a um. Shallan tinha que fazer alguma coisa, qualquer coisa. Olhou para as esferas no fundo falso, forrado com pano preto. Padrão, vamos transmutar o fundo do navio e afundá-lo. O quê? Sua vibração aumentou. Um som sibilante. Humanos, comem água? Nós a bebemos, mas não podemos respirá-la. Confuso, disse padrão.
O capitão e os outros foram capturados e estão sendo executados. A melhor chance que posso dar a eles é o caos. Shallan colocou as mãos nas esferas e atraiu a luz com uma respiração profunda. Sentiu-se ardendo com a luz em seu interior, como se fosse explodir. A luz era uma coisa viva, tentando forçar saída pelos poros de sua pele. "Me mostre!" gritou ela, muito mais alto do que pretendia. A luz das tempestades a estimulava a ação. "Já transmutei antes. Preciso fazer de novo." Uma baforada de luz das tempestades saiu de sua boca enquanto ela falava, como hálito em um dia frio. Disse Padrão nervoso. "Vou interceder. Veja." "Ver o quê?" "Veja!" Shadesmar. Na última vez que esteve naquele lugar, ela quase morrera. Só que não era um lugar. Ou será que era? Isso importava? Ela buscou na memória um momento em que transmutara e acidentalmente transformara um cálice em sangue. "Eu preciso de uma verdade." "Você deu o bastante," replicou o Padrão. "Agora, veja." O navio desapareceu. Tudo estalou. As paredes, os móveis, tudo se despedaçou em pequenos globos de vidro negro. Shallan se preparou para cair no oceano daquelas contas de vidro, mas em vez disso, pousou em chão sólido. Ela estava em um lugar com um céu negro e um sol minúsculo e distante. O chão debaixo dela refletia a luz. Obsidiana, em todas as direções. O chão era feito do mesmo breu. Ali perto, as esferas, como aquelas que continham luz das tempestades, mas escuras e pequenas, quicavam até repousar no chão. Árvores como cristais alongados se aglomeravam aqui e ali. Os galhos eram pontudos e vítreos, sem folhas. Ali perto, pequenas luzes pendiam no ar, chamas sem velas, pessoas, ela compreendeu. Cada uma delas é a mente de uma pessoa, refletida aqui no reino cognitivo. Chamas menores estavam espalhadas aos seus pés, dezenas e dezenas, mas tão pequenas que ela mal podia distingui-las. As mentes dos peixes. Ela se virou e deu de cara com uma criatura que tinha um símbolo como cabeça. Surpresa, ela gritou e saltou para trás. Aquelas coisas a assombravam. Era Padrão. Ele era alto e esguio, mas ligeiramente indistinto, translúcido. O complexo padrão de sua cabeça, com linhas nítidas e geometrias impossíveis, parecia não ter olhos. Ele estava com as mãos unidas atrás do corpo, usando um robe que parecia rígido demais para ser pano. "Vá", disse ele. "Escolha." "Escolher o quê?" perguntou, luz das tempestades escapando dos lábios. "Seu navio." Ele não tinha olhos, mas ela teve a sensação de seguir seu olhar a uma das esferas no chão vítreo. Ela a pegou e subitamente recebeu a impressão de um navio. O prazer do vento. Um navio que fora bem cuidado, amado. Ele havia transportado seus passageiros em segurança durante anos e anos, possuído por Tosbek e por seu pai antes dele. Um navio velho, mas não decrépito, ainda confiável. Um navio orgulhoso. Ele se manifestava ali como uma esfera. O navio tinha até pensamentos. Ele pensava. Ele refletia os pensamentos das pessoas que serviram nele, que o conheciam e que pensavam nele. "Eu preciso que você mude", sussurrou Shallan para o navio, acolhendo a conta em suas mãos. Era pesado demais para seu tamanho, como se o peso inteiro do navio tivesse sido comprimido em uma única conta. "Não", veio a resposta, embora tenha sido Padrão a falar. "Não, eu não posso. Preciso servir. Estou feliz." Shallan olhou para ele. "Vou interceder", repetiu Padrão. "Traduzir. Você não está pronta." Shallan olhou de novo para a conta em suas mãos. "Eu tenho luz das tempestades. Bastante. Vou dá-la a você." "Não." A resposta parecia zangada. "Eu sirvo." Ele realmente queria continuar sendo um navio. Ela podia senti-lo, o orgulho que possuía, suplementado por anos de serviço. "Eles estão morrendo", sussurrou ela. "Não! Você pode senti-los morrendo, o sangue deles no seu convés, uma a uma. As pessoas que você serve serão abatidas." Ela mesma podia sentir, podia ver o que acontecia no navio. Eles estavam sendo executados.
Ali perto, uma das 3 chamas da vela desapareceu. 3 dos 8 prisioneiros estavam mortos, embora ela não soubesse quais. Só há uma chance de salvá-los, insistiu Shallan, que é mudar. Mudar, sussurrou o padrão para o navio. Se você mudar, eles podem escapar dos homens maus que matam, balbuciou Shallan. É incerto, mas eles terão uma chance de nadar, de fazer alguma coisa. Você pode prestar um último serviço a eles. Prazer do vento, mude por eles. Silêncio. Outra luz desapareceu. Eu vou mudar. Aconteceu em um segundo frenético. A luz das tempestades foi arrancada de Shallan. Ela ouviu rachaduras distantes no mundo físico ao sorver tanta luz das gemas restantes que elas se despedaçaram. Chadesmar desapareceu. Ela estava de volta à cabine de Jasnah. O piso, as paredes e o teto derreteram e viraram água. Shallan foi lançada nas negras profundezas geladas. Ela se debateu na água, o vestido atrapalhando seus movimentos. Ao redor, objetos afundavam, os artefatos comuns da vida humana. Desesperada, ela buscou a superfície. Originalmente, ela pensara de modo vago em nadar e ajudar a soltar os marinheiros, se eles estivessem amarrados. Agora, contudo, via-se com dificuldade até de encontrar o caminho para cima. Como se a escuridão houvesse ganhado vida, algo a envolveu e puxou-a para as profundezas.